Superei o câncer de mama estágio 2, mas meu marido me abandonou após eu ter feito uma mastectomia dupla. Uma década depois ele reapareceu justo quando eu estava prestes a me casar novamente. Conheci meu marido Chris há quase 13 anos e ficamos casados por 10 anos. No início éramos apenas amigos pois ambos já estávamos em relacionamentos com outras pessoas. Mantivemos contato ao longo dos anos e quando terminei com meu namorado Chris me convidou para sair de forma bastante inesperada. Nosso primeiro encontro correu muito bem e começamos a nos ver com mais frequência. Olhando para trás, nosso relacionamento sempre foi muito caótico e pouco saudável desde o início. Ele me traiu várias vezes ao longo de nosso relacionamento. O primeiro incidente ocorreu dentro de um mês de estarmos juntos quando ele foi para um acampamento de caminhada com seus amigos, algo que faz todo ano. Enquanto estava lá ele entrou em um site de encontros e conversou com uma garota bem mais jovem, trocando fotos inadequadas. Notei uma mudança em seu comportamento quando ele voltou, então o questionei. Ele foi evasivo, então decidi investigar. E foi assim que descobri que ele estava conversando com essa garota online e vi suas mensagens. O confrontei imediatamente e ele me contou como seus amigos o apresentaram ao site de encontros. Ele tentou justificar que eram apenas fotos, mas eu expressei que isso não era aceitável para mim. Tivemos uma conversa sobre nossos limites e no fim decidi não dar muita importância já que nosso relacionamento estava apenas começando. A segunda instância foi quando descobri que ele manteve contato com sua ex-namorada durante os primeiros 4 anos de nosso relacionamento. Ela às vezes entrava em contato com ele toda vez que terminava com um novo namorado e em vez de bloqueá-la ou ignorá-la ele respondia e tentava acalmá-la. Quando confrontei sobre isso ele justificou dizendo que estava apenas dando conselhos inofensivos e que eu não deveria me preocupar. Ele até disse que ser amigo de uma ex não era um grande problema. Fiquei chocada ao ouvir isso e decidi que era hora de conversar com um terapeuta sobre os problemas de relacionamento que estávamos enfrentando. Embora ele inicialmente fosse totalmente contra a ideia eu o convenci a participar de algumas sessões comigo. Acabou que nossa comunicação começou a melhorar lentamente e o relacionamento teve mudanças positivas. Nos aproximamos cada vez mais e eventualmente decidimos nos casar em um ambiente íntimo. Todos os nossos familiares e amigos próximos estiveram presentes em nosso dia feliz. Durante esse período nosso relacionamento estava muito bem e estávamos completamente apaixonados um pelo outro. Gostávamos de estar juntos e nos sentíamos satisfeitos com nossa conexão. Desde o início sempre dividimos as contas e continuamos assim mesmo após o casamento. Meu ex estava enfrentando dificuldades com algumas escolhas de vida e o que fazer a seguir pois ele havia abandonado a faculdade há anos e tinha um emprego mal remunerado. A família dele também passava por um período difícil com os pais se separando e o pai se mudando para o exterior a trabalho. Ele também não tinha um bom relacionamento com a mãe e estava incerto sobre seu caminho profissional. Por outro lado, eu estava cursando uma faculdade renomada e era atleta universitário, então tinha minha vida bem planejada. Ele não gostava quando eu falava sobre meus estudos, então evitava o assunto para não fazê-lo se sentir inferior. Todos os dias após a faculdade eu ia para o meu trabalho de meio período para pagar minhas despesas em casa. Infelizmente um dia durante o treino comecei a sentir dores no braço e na região do peito e decidi fazer uma avaliação médica completa. Descobriu-se que havia uma ruptura no meu braço que precisava de cirurgia. Lembro-me de me sentir desanimada ao ouvir isso pensando que perderia algumas semanas de treino, mas essa não era nem a pior notícia. Meus exames de sangue revelaram uma normalidade, e após uma análise mais detalhada encontraram um tumor no meu seio que era cancerígeno e estava no estágio 2. Comecei a chorar e tremer ao ouvir isso e liguei para Chris para vir ao hospital. O médico nos assegurou que eu ficaria bem pois o câncer havia sido detectado cedo. O diagnóstico de câncer marcou o início de um capítulo tumultuado em nossas vidas. No início meu marido foi extremamente solidário, passando horas pesquisando sobre meu tratamento e os melhores cirurgiões para reduzir o tumor. Encontramos um ótimo cirurgião em Pittsburgh e marcamos uma consulta com ele. A consulta com esse médico não foi fácil, mas foi a melhor decisão da minha vida pois ele era muito experiente. Ele me explicou desde o início os riscos da cirurgia e que poderia ter que remover parte do tecido adiposo do meu seio. Meu marido e eu concordamos contanto que eu ficasse bem. A cirurgia foi um sucesso e durou 18 horas para remover os tumores do meu seio. Lembro-me do meu marido chorando de alegria em meus braços após a cirurgia. Nossa felicidade foi breve pois 3 semanas depois durante um teste semanal descobrimos que o câncer havia retornado. Desabei em choque pois pensei que tínhamos conseguido controlar a situação. Meu marido foi proativo e passou inúmeras horas com o médico, conversando e elaborando um plano de ação para minha recuperação. A jornada de tratamento foi árdua, repleta das duras realidades da quimioterapia, cirurgia e o impacto emocional de enfrentar a mortalidade. As substâncias tóxicas correndo pelas minhas veias eram difíceis de suportar durante os tratamentos. Meu marido e eu encontramos consolo na simplicidade da companhia através dos momentos de náusea, perda de cabelo e desespero. Ele permaneceu ao meu lado oferecendo consolo e apoio inabalável. Nosso vínculo se aprofundou enquanto navegávamos juntos pelas águas desconhecidas da doença. A cirurgia para remover o tumor novamente foi um momento crucial. O médico me informou claramente que desta vez teriam que remover todo o meu seio. Eu disse ao médico que tinha pensado sobre isso e que queria remover ambos os seios. Meu marido e o médico ficaram chocados ao ouvir isso. Meu marido tentou me convencer de que o tumor estava apenas no seio esquerdo, então eu não precisaria remover o direito. Mas eu sabia que nunca mais queria passar por isso novamente caso o câncer se espalhasse para o meu seio direito. Enquanto eu tivesse seio sabia que teria que viver com medo de que o câncer pudesse voltar algum dia e isso me aterrorizava. Obviamente eu estava zangada e chateada com isso, mas sabia que era o que eu queria.
Meu marido ficou muito chateado, mas essa não era uma decisão dele. Ele tentou me convencer várias vezes antes da cirurgia, mas eu mantive minha decisão. No dia da cirurgia, meu marido começou a chorar e me implorar dizendo que eu não precisava fazer isso, mas eu disse a ele que precisava colocar a mim mesmo em primeiro lugar e estava confortável com minha decisão. Felizmente a cirurgia correu bem e o prognóstico também foi otimista. Ao sair do outro lado do tratamento, carreguei não apenas as cicatrizes da cirurgia, mas também um renovado senso de identidade e uma apreciação pela fragilidade da vida. Meus pais, que temiam mais notícias ruins, finalmente tiveram a chance de comemorar. Eu estava oficialmente livre do câncer. Durante esse tempo a única coisa que mudou foi meu marido. Ele não conseguia me olhar nos olhos e só falava em palavras curtas. Não conseguia entender o que estava errado. Era como se ele tivesse mudado durante todo o processo, me deixando confusa e magoada. Ele começou a criar discussões comigo sem motivo aparente. Parecia que ele havia construído um muro ao seu redor e não importava o que eu fizesse, ele não me deixava entrar. Costumávamos ser tão próximos, especialmente durante meu tratamento, mas agora parecia que ele estava me afastando. Tentei conversar com ele perguntando o que estava acontecendo, mas ele apenas ficava na defensiva ou evitava completamente a conversa. Isso doía porque eu precisava de apoio, especialmente depois de tudo pelo que tinha passado. Em vez disso, me vi lidando com tensões e discussões que não conseguia compreender. Comecei a sentir uma crescente distância entre nós, o que tornava uma situação já difícil ainda mais complicada de lidar. Eu precisava que meu marido estivesse lá para mim emocionalmente, mas parecia que ele havia se desligado. As brigas se tornaram uma constante nuvem sombria sobre o que deveria ser um tempo de cura e reconstrução. Questionava se a tensão da minha doença e as decisões que tomei em relação à cirurgia haviam prejudicado nosso relacionamento. Será que ele estava ressentido ou lutando com seus próprios sentimentos no meio da recuperação física e emocional da cirurgia? Me encontrei lutando não apenas com as consequências do câncer, mas também com o desgaste em nosso relacionamento. Era um momento difícil e eu não conseguia dissipar a sensação de que algo havia mudado fundamentalmente entre nós. Uma noite depois que ele chegou em casa bêbado, as coisas pioraram. Eu pude sentir a tensão no ar assim que ele entrou pela porta. Olhei para ele preocupada e perguntei se estava tudo bem. Em vez de uma resposta tranquilizadora, ele apenas começou a rir, uma risada amarga e zombeteira que ecoou pelo ambiente. Não é como se você pudesse fazer algo a respeito, ele disse, suas palavras cortando o ar. Fiquei surpresa sem entender o que havia desencadeado tal comentário grosseiro. Persisti perguntando o que estava errado, esperando uma explicação que esclarecesse a súbita animosidade. Ele continuou a rir, o estado de embriaguez evidente em seus olhos. Continuei insistindo para que me dissesse se algo estava incomodando e ele finalmente desabafou algo que me deixou atonita. Como posso estar feliz quando estou vivendo com um homem? Ele disse. Não pude acreditar no que estava ouvindo. Ele continuou dizendo que queria uma esposa, mas agora ele tinha um homem porque eu havia decidido remover meus seios. Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto suas palavras dolorosas se aprofundavam. Continuei explicando que eu não tinha escolha. O câncer é perigoso e eu não queria passar por isso novamente. Tive sorte de ter sobrevivido, mas não suportaria enfrentar esse tipo de perigo novamente. Ele gritou comigo dizendo que retirar meus seios me deixou mais feia. Continuei chorando, sentindo o peso de suas palavras me esmagando. Foi uma dolorosa realização de que a pessoa em quem eu confiava para me apoiar durante minha batalha contra o câncer agora me via sob uma luz tão negativa. As cicatrizes no meu corpo não eram apenas físicas, elas refletiam as feridas emocionais infligidas por alguém que eu pensava que estaria ao meu lado não importa o que acontecesse. Aquela noite foi pior do que a noite em que descobri que tinha câncer. Enquanto meu marido desmaiava no nosso sofá, eu dormi sozinho em nossa cama. Agora que sabia que meu marido não gostava de mim após minha cirurgia, temia perdê-lo para sempre. Não consegui dormir a noite toda e fiquei virando na cama. Foi apenas nas primeiras horas da manhã que meu cérebro exausto finalmente desligou. A manhã após aquela dolorosa confrontação foi um borrão de confusão e desgosto. Quando acordei, meu primeiro instinto foi procurar meu marido, esperando que de alguma forma as palavras dolorosas trocadas na noite anterior fossem apenas um terrível pesadelo. Procurei ansiosamente pela casa chamando seu nome, mas ele não estava em lugar nenhum. Descendo as escadas, notei um silêncio sinistro em nossa casa. O sofá onde ele havia desmaiado na noite anterior estava vazio. O pânico se instalou enquanto eu vasculhava cada cômodo desesperadamente esperando vê-lo e tentar entender a tempestade emocional que se desenrolara. Foi quando notei um bilhete no refrigerador. Meu coração afundou ao ler as poucas palavras escritas naquele pequeno pedaço de papel. Acabou para mim. Parecia um soco no estômago. Tentei ligar para ele várias vezes, mas não obtive resposta. Suas coisas haviam sumido. Seu carro não estava na garagem e parecia que ele havia desaparecido do nada. Em um estado de choque, entrei em contato com os pais dele esperando que pudessem esclarecer seu desaparecimento abrupto. Para minha surpresa, eles estavam tão perplexos e chocados quanto eu. Eles não tinham ideia de onde ele estava ou o que tinha acontecido entre nós. Foi um momento surreal de isolamento, percebendo que a pessoa com quem eu havia construído minha vida havia desaparecido sem deixar rastros, deixando para trás um vazio que parecia intransponível. Liguei para meus pais e eles correram para estar comigo. Contei-lhes sobre o que havia acontecido entre mim e meu marido na noite anterior. Meu pai ficou extremamente irritado ao ouvir que meu marido me chamara de homem, enquanto minha mãe, por outro lado, continuava ligando para meu marido e procurando pela casa por algumas pistas. Felizmente, os pais dele chegaram à casa também. Eles haviam percebido o pânico em minha voz e acharam melhor verificar como eu estava. Eu mal conseguia funcionar e minha mente sempre imaginava
o pior cenário, posso dizer honestamente que a dor daquela manhã superou até mesmo os momentos mais sombrios do meu diagnóstico de câncer. A incerteza e a repentina partida dele me deixaram lutando com um profundo senso de perda e sem fechamento. Fomos à delegacia e registramos uma queixa, mas como ele era um adulto que havia arrumado todas as suas roupas e levado o carro, ficou bastante claro que ele simplesmente tinha me deixado. Quando voltei para casa naquela noite, senti como se estivesse entrando em um vazio, um espaço que antes transbordava de risadas e calor compartilhados agora ecoava com o silêncio assustador do abandono. Os dias se transformavam em noites e eu me encontrava chorando por horas, esperando contra toda esperança que ele voltasse pela porta pronto para se desculpar ou explicar, e a casa que antes vibrava com o zumbido de nossa vida compartilhada agora parecia desolada. Me apeguei à crença de que talvez isso fosse apenas um terrível mal-entendido e que ele voltaria para acertar as coisas. Liguei para o número dele incessantemente, meu coração afundando a cada chamada não atendida. Parecia que ele havia desaparecido da minha vida, deixando para trás um vazio doloroso que nenhuma quantidade de lágrimas poderia preencher. Meus pais, percebendo a profundidade do meu desespero, decidiram ficar comigo por alguns dias, mas foi realmente difícil para meu pai ir ao trabalho, pois minha casa ficava bem longe. Então tentei me manter forte na frente dos meus pais para que não precisassem se preocupar mais comigo, e eles eventualmente voltaram para casa. Fiquei novamente sozinha vagando pela casa, triste demais para fazer qualquer outra coisa. Os dias seguintes foram marcados por uma mistura de confusão, luto e um profundo anseio por respostas que pareciam me escapar. Não conseguia acreditar que meu marido havia desaparecido da minha vida sem qualquer explicação. Eventualmente decidi que já era suficiente. Por mais que estivesse sofrendo, queria voltar ao treinamento e comecei a fazer aulas online para poder me formar. Houve muita terapia, choro e colapsos mentais, mas sabia que tinha que seguir em frente. Fui convidada para sair por alguns homens e tentei ir em alguns encontros, mas simplesmente não conseguia tirar meu marido da mente. Desde então me formei com 2 diplomas e consegui um ótimo emprego. Curei muito através da terapia e trabalhei duro em mim mesma para me tornar melhor e mais forte. Conheci o Paul enquanto trabalhávamos juntos. Ele era um cliente meu e inicialmente eu não tinha intenções de sair com ele. No entanto, ao longo do tempo que trabalhamos juntos, pude perceber que ambos sentíamos uma atração mútua. Após o término de nosso contato profissional e ele não sendo mais meu cliente, Paul me surpreendeu ao me convidar para sair. Fiquei lisonjeada e tentei recusar seu convite, inicialmente dizendo que não estava interessada em namorar ninguém, mas ele insistiu para que saíssemos ao menos para tomar um café. Esse encontro com Paul acabou sendo um ponto de virada em minha vida. Durante o café conversamos sobre nossos passados, sonhos e desafios enfrentados. Foi revigorante estar com alguém que ouvia sem julgar e senti uma conexão que não experimentava há muito tempo. Paul aos poucos se tornou uma fonte de força e apoio, me ajudando a superar a dor do meu passado. Compartilhamos risadas, sonhos e dificuldades enquanto nossa amizade florescia em algo mais. Percebi que poderia haver um futuro com ele. A bondade, compreensão e o cuidado genuíno de Paul me ajudaram a reconstruir minha confiança no amor. Com seu incentivo continuei a terapia, abordando as cicatrizes e inseguranças remanescentes. Não foi uma jornada fácil, mas seu apoio constante tornou tudo menos assustador. Lentamente, mas com certeza, percebi que estava me apaixonando por ele. Quando cheguei a essa conclusão, lembro-me de ter me sentido tão culpada que liguei para minha mãe e comecei a chorar. Ela me confortou, me assegurando que buscar a felicidade não era errado, especialmente considerando que meu marido havia estado ausente por tantos anos sem nenhum contato. Seguindo o conselho de minha mãe, decidi enfrentar a realidade do meu casamento. Entrei em contato com a família do meu marido, que sempre me apoiou e manteve contato comigo. Tivemos uma conversa emocionante onde expliquei minha decisão de me divorciar do meu marido desaparecido. Eles entenderam que esse passo era necessário para o meu bem-estar, pois tinham testemunhado a jornada dolorosa que eu havia suportado. Consultei um advogado para navegar o processo legal de divorciar de alguém que estava ausente há tanto tempo. O advogado explicou o conceito de divórcio por ausência, uma maneira de encerrar um casamento quando uma das partes desapareceu por anos. Foi um passo em direção ao fechamento, uma formalidade necessária para oficialmente e legalmente seguir em frente. Levou algum tempo, mas eventualmente fui legalmente divorciada do meu marido. Estava concluído e eu estava confusa sobre como me sentia. Por um lado, estava legalmente solteira após tanto tempo, mas por outro, ainda sentia culpa por ter me divorciado do meu marido. Decidi então focar na minha carreira e no meu relacionamento com o Paul, que foi doce e me apoiou durante todo esse processo. Nos últimos 1 ano e meio nos aproximamos cada vez mais. Paul é diferente de qualquer pessoa que já conheci. Ele me faz rir de uma maneira que toca profundamente minha alma. Seu amor é desinibido e genuíno, e ele nunca hesita em mostrar ao mundo quanto se importa comigo. Encontrei com ele uma felicidade sincera que me fez esquecer as dores do meu passado. Meus pais, que estiveram comigo nos altos e baixos, também o adoram. Em Paul descobri um parceiro que me aceita como sou, com todas as minhas cicatrizes. Então, quando Paul me pediu em casamento há 3 meses, fiquei extasiada de alegria. Foi um momento lindo que parecia a culminação perfeita do amor e do apoio que construímos juntos. Quando ele se ajoelhou, meu coração acelerou de excitação e as lágrimas que brotaram em meus olhos eram de felicidade e gratidão. Ao dizer sim, senti como se estivesse declarando não apenas amor, mas também triunfo sobre os desafios que enfrentei no passado. Mal podia esperar para passar o resto da minha vida com o homem que trouxe luz à minha vida. Com o anel de noivado brilhando no meu dedo, mal conseguia conter minha empolgação. Liguei imediatamente para os meus pais para compartilhar a maravilhosa notícia. A alegria deles refletia a minha e celebramos a união iminente com risadas e lágrimas de felicidade. Paul e eu não perdemos tempo e começamos a planejar nosso casamento, entusiasmados com a perspectiva de construir uma vida juntos. O local, a lista de convidados e os detalhes da cerimônia se tornaram empreendimentos compartilhados que fortaleceram nosso vínculo.
Hoje é o dia em que vou me casar com o homem dos meus sonhos. Era para ser um dia feliz, mas aqui estou eu sentada no banheiro e chorando enquanto digito isso. Amanhã começou normalmente. Passei a noite na casa dos meus pais, pois a noiva e o noivo não deveriam se ver antes do casamento. Eu, minha mãe e o resto do grupo de madrinhas nos arrumamos na casa e fomos para o local. Enquanto eu estava ocupada com as sessões de fotos com minhas madrinhas, vi a mãe do meu ex-marido entrar no local. Ela olhou ao redor e me viu. Dei-lhe um sorriso educado e ela retribuiu. Em seguida ela caminhou em direção à minha mãe e começou a sussurrar algo para ela. Observei as duas se dirigirem a um canto sussurrando furiosamente uma para a outra. 10 minutos depois minha mãe se aproximou de mim no meio da sessão de fotos e disse que tinha algo urgente para me contar. Ao olhar para ela percebi que algo estava errado. Pedi licença a todos fingindo que precisava ir ao meu quarto para um retoque. O rosto da minha mãe estava carregado de seriedade enquanto ela trancava a porta atrás de nós. Imediatamente percebendo que algo estava errado, perguntei se algo havia acontecido com o Paul, meu coração batendo forte de medo. Ela balançou a cabeça e com uma expressão grave fez um sinal para que eu me sentasse. Tomando um fôlego me acomodei numa cadeira com os olhos fixos em minha mãe. Senti um nó de ansiedade se formar em meu estômago enquanto ela começava a falar. Ela me contou que naquela manhã a mãe do meu ex-marido havia recebido uma ligação dele. Meus olhos se arregalaram de choque enquanto lutava para compreender as palavras que ela havia dito. Minha mãe continuou explicando que Chris estava vivo e bem, morando no Canadá e havia escondido seu paradeiro de todos, inclusive de seus pais. A revelação me atingiu como um golpe físico. Minha mente parou de funcionar enquanto eu tentava assimilar a chocante informação. Minha mãe me disse que seus pais estavam tão surpresos quanto eu sem ter ideia de sua realocação. Apenas a irmã mais velha dele sabia do segredo, pois mantinha uma relação próxima com ele. O motivo pelo qual Chris entrou em contato com seus pais foi porque descobriu que eu estava me casando e queria finalmente me contar a verdade. Ele aparentemente tentou me ligar várias vezes, mas meu número havia mudado ao longo dos anos. Então ele tentou ligar para minha mãe, que havia deixado o telefone em casa. Como última tentativa de me alcançar, ele ligou para seus pais e contou a verdade. Compreensivelmente seus pais estavam furiosos com ele por ter desaparecido da vida de todos sem deixar rastros ou uma explicação. Sua mãe, a contragosto, abordou a minha mãe e contou-lhe a verdade, pois sentia que eu precisava saber de tudo antes de me casar caso isso fizesse diferença. Ao ouvir a notícia senti uma enxurrada de emoções, incredulidade, raiva e um estranho alívio por saber que meu ex-marido estava vivo. Minhas pernas tremiam e desde então tenho chorado enquanto todos esperam por mim para prosseguirmos com o meu casamento. Ainda estou confuso enquanto escrevo isso. Não entendo por que Chris esperou tanto tempo para me contar a verdade. Por que ele simplesmente não se divorciou de mim e seguiu sua vida como uma pessoa normal? Todas essas questões rondam minha cabeça quando eu nem deveria estar pensando no meu ex-marido no dia do meu casamento. Gostaria apenas de saber se fiz algo errado ao me casar com outro homem e não ter tentado mais para encontrar meu ex-marido. Atualização. Obrigado a todos pelos centenas de comentários. Parece que quase todos concordam que eu não sou a culpada aqui. Apesar de algumas especulações, eu segui em frente com meu casamento com Paul, pois estou completamente apaixonada por ele e ninguém pode ficar no nosso caminho. Paul já sabe sobre o Chris ter entrado em contato e ele está tão perplexo quanto eu. Quando escrevi esse post na semana passada estava cheia de emoções e no calor do momento fiquei um pouco confusa e queria saber se tinha feito algo errado. Agora, com uma mente mais clara depois de ler todos os seus comentários e conversar com minha família, entendo que não preciso gastar mais um momento me sentindo culpada sobre Chris. Estou feliz por ter seguido em frente para um relacionamento muito mais saudável com meu agora marido Paul e estamos muito felizes. Atualização 2. Já se passou um mês desde minha última atualização. Não tinha entrado em contato com Chris, mas do nada ele acabou enviando um e-mail para mim falando sobre por que ele partiu e tentando se justificar. Ele escreveu que me devia um pedido sincero de desculpas por desaparecer da minha vida sem qualquer explicação ou fechamento. Nos últimos 10 anos ele lutou com sua decisão e seu impacto em mim. Ele queria que eu soubesse que não foi uma escolha fácil me deixar. Ele não conseguia aceitar quem eu tinha me tornado após a cirurgia e tentou o melhor para ficar. Ele nunca teve a intenção de me machucar e desde então se arrependeu da decisão, mas estava envergonhado demais para voltar e pedir perdão. Ele sinceramente esperava que a vida tivesse me tratado bem nesses anos e que eu merecia nada além de felicidade, especialmente em meu segundo casamento. Ele entenderia se eu guardasse ressentimento ou raiva dele e adoraria a oportunidade de conversar mais para fornecer o fechamento que eu mereço. Ele pediu que eu respondesse quando estivesse pronta, dizendo que estava aqui disposto a ouvir, me desejando paz e felicidade. Quando recebi o e-mail de Chris, uma mistura de emoções me invadiu. Senti uma mistura de incredulidade e raiva pela audácia dele em entrar em contato depois de tantos anos. Incerta sobre como processar essa comunicação inesperada, decidi compartilhá-la com Paul. Nós lemos o e-mail juntos e reconhecemos que era extremamente estranho Chris escrever isso. Mesmo tendo optado por não me envolver com ele, ambos concordamos que interagir com Chris não traria nenhum propósito positivo para minha vida. Então eu não respondi e simplesmente bloqueei o endereço de e-mail dele. Também conversei com meus pais sobre isso e eles entenderam minha posição quanto a essa decisão. Encontrei um renovado senso de encerramento do meu passado. Atualização 3. Já se passaram 5 meses desde minha última atualização e a vida tem seguido uma trajetória positiva desde que bloqueei Chris. Não houve mais tentativas de contato, permitindo-me focar nos maravilhosos desenvolvimentos da minha vida. Recentemente descobri que estou grávida e não poderia estar mais feliz em compartilhar essa notícia alegre. Mal posso esperar para ser mãe e conhecer meu bebê em breve. A expectativa deste momento tem sido algo muito esperado e Paul compartilha da empolgação. Queria compartilhar essa feliz atualização com todos caso alguém ainda esteja procurando por notícias. A alegria inesperada que encontrei na companhia de Paul mostrou-me que
que a vida tem uma maneira de nos surpreender com novos começos, mesmo quando menos esperamos, e todos merecem encontrar esse tipo de felicidade um dia.